Eu faço isso há 30 anos, cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 30 anos que você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste, sentar para ver Marvel, porque ele vê, acompanhar Rock in Rio inteirinho. De repente eu olho, tá lá, gente que estava em 1989 no Rock in Rio, gente que chegou agora. Eu preciso saber, ter a ideia do que é, porque do contrário a minha competência vai esvaziando. E é claro, mas eu faço há 30 anos, cuidado. Hoje de manhã, na Voluntários da Pátria, em São Paulo, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi, que é um sujeito antigo de pegar um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou, por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas? O táxi disse, pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, né? Já estava na direção do aeroporto, ela falou, engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, ele está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou, senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora me desculpe, sabe o que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou, e o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o passado te assombrando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30, você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e também anglicanos. Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mais especialmente, e eu quero usar os teus 3 minutos finais de desespero nessa direção, já se foi mais de 1 hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas 3 trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo
É aquela que sabe que não é a única que sabe. Aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe. Aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas. Aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro, humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. Preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço. Cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode, muda o patamar. Eu, Cortella, quando secretário de Educação na capital paulista, uma parte do trabalho bom que a equipe fez, não foi só isso, mas também isso a gente deveu a uma oposição muito bem feita. Porque a oposição bem feita, aquela que é respeitosa, mas que também não é negligente, permite que a gente não fique, eu faço o que eu posso. Aliás, eu nunca esqueço de um vereador, que hoje é deputado federal, e que infernizava a minha vida. E eu sou grato a ele. Quando eu encontro com ele, eu agradeço em nome da minha equipe, porque ele, para o meu desespero, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele era da oposição. E por lei, ele podia chamar a mim, executivo, toda semana na Câmara para prestar esclarecimento. E ele chamava. E toda semana eu tinha que ir. Um dia, inclusive, na Câmara, eu cheguei a perder a cabeça na discussão e pratiquei aquilo que chamaria de desacato. Ele não notou na hora, senão ele teria mandado me prender. Porque na hora da discussão, uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome de Vossa Excelência para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. No entanto, eu sou grato a ele por uma razão. Ele dificultou o envelhecimento de ideias e práticas. Ele fez com que eu, servidor público, com a equipe que estava, que eu não acomodasse, sentasse, relaxasse e achasse tudo bem. Eu faço o que eu posso. Aqui não adianta fazer nada. Para que isso? Bobagem. Alguém tem que fazer alguma coisa. Deus é bom e justo. Eu falo, por quê, vó? Ele é bom porque você pode plantar o que você quiser. Mas ele é justo, porque você só vai colher o que você plantou. Quando eu era menino na cidade de Londrina, só quem tem mais idade como eu vai lembrar, não existia mundo digital. Na escola, por exemplo, as notas que a gente tinha, elas não chegavam, por intermédio de algo eletrônico, dada a inexistência. Ou existia um boletim impresso, ou, no meu caso, quem tem mais idade talvez se lembre, era uma caderneta. Uma caderneta que tinha a nossa foto, que tinha o registro das faltas, que tinha o registro das notas, e que a cada bimestre nós tínhamos de levar para o pai, a mãe, ou a pessoa responsável para ela assinar que estava ciente. Porque sem a assinatura deles, a gente não entrava na escola no outro dia. O que levou vários e vários de nós a desenvolver uma competência grafológica incrível, autoprotetiva. E vez ou outra, meu pai Antônio, que era bancário, minha mãe Emília, que era professora, às vezes eu chegava com o boletim, eles olhavam e falavam assim, filho, 5,5 em história, 5 em matemática, 5,5 em português. Filho, o que é isso? Pai, deu para passar. Medíocre. Medíocre é a pessoa que, podendo fazer o melhor, se contenta com o menor, com o pequeno, com o banal, com aquilo que é mais ou menos. Sabe, gente mais ou menos? Gente mais ou menos competente, mais ou menos amorosa, mais ou menos leal, mais ou menos cidadã, mais ou menos religiosa, mais ou menos. Aquela pessoa que tem uma vida mais ou menos. E não é o mais ou menos em condições econômicas, é o mais ou menos com uma atitude na vida. Você tem gente que tem rarefação de meios, que tem dificuldade imensa de ter acesso a bens e ainda assim faz o melhor na condição que tem. Para ela, para os filhos, para o lugar que está. Parênteses, eu moro na cidade de São Paulo há 55 anos. Esses meses mais recentes estão muito difíceis, porque há muitas pessoas que estão vivendo nas ruas, de novo, muitas pessoas em situação de rua, que até há algum tempo eram mulheres, homens que até faziam essa escolha, isto é, querer ser alguém em situação de rua, porque não tinha nenhuma
intenção de viver em outras estruturas. Mas agora não. Agora são famílias, pessoas que você enxerga em várias cidades, inclusive aqui em Feira, que passaram a frequentar mais a vida na rua. E em São Paulo, que é uma cidade imensa, isso tem uma marca forte. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção são pessoas que vivem, por exemplo, sob viaduto, que dormem sobre pedaços de papelão ou que conseguem pegar algum pedacinho, né, numa praça no meio da terra, e várias vezes a gente está passando pelo lugar e quando você olha, a pessoa está limpando aquele canto da praça, aquele lugarzinho sobre o viaduto. A coisa dela é nada, é um fogareirinho que é feito em cima do tijolo, mas está arrumado. Capricho! Capricho não tem a ver com posse, tem a ver com atitude. O melhor está ligado exatamente a essa condição. E eu digo isso porque, cautela, você e eu somos arrastados com facilidade para a mediocridade. Basta eu me acostumar, basta eu achar que tudo bem, deu para passar. Sabe, mais ou menos compromissado, mais ou menos amigo. É gostoso porque nesses tempos de pandemia, por muito se falou do fim dos tempos. Algumas pessoas chegaram a imaginar que nós estávamos próximos ao juízo final. Afinal, 2020 foi um momento em que a gente não enxergava no meio da tempestade o outro lado. Era nadando e tentando ficar com a cabeça fora d'água, em várias atividades. E uma das conversas mais fortes que veio era exatamente sobre a nossa mortalidade. Você é mortal, eu sou, a gente sabe disso, mas de repente se dá conta com mais nitidez, que pessoas passaram a perecer em maior quantidade na nossa convivência. E eu não me esqueço de algo, porque ao falar disso, as três grandes religiões, por exemplo, que têm um livro como sua referência direta, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três dizem que no dia que você se for, haverá um juízo final. Tanto faz se você tem religião ou não. Tanto faz se eu tenho religião ou não, religião é uma escolha de cada pessoa. Mas a ideia de juízo final não é para imaginar que exista, mas é para pensar numa coisa. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que no dia que a gente se for, a divindade vai nos chamar no canto e falar assim, vem aqui para um particular. E aí, hein? Na tua vida enquanto viveu, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que espera essa hora para achar uma resposta e às vezes não dá tempo. Por isso a ideia de juízo final, independentemente de você ter religião ou não, ela merece reflexão. Como eu digo sempre, a morte para mim não é uma ameaça, ela é uma advertência. Ela não é uma ameaça, ela é uma advertência, isto é, você não tem a eternidade para ter uma vida que não seja banal, fútil, descartável, inútil, morna. É interessante porque das três grandes religiões que falam do juízo final, uma delas, o cristianismo, tem um livro só sobre isso. Dos 27 livros do Novo Testamento da Bíblia cristã, entre eles o Evangelho de Lucas, ou os Atos dos Apóstolos, também atribuídos a Lucas, hoje lembrado de uma parte do mundo cristão. O cristianismo tem um livro só sobre isso. O livro do Apocalipse é o livro da Revelação, sobre o fim dos tempos. E agora eu vou lembrar algo. Digo de novo, tanto faz você ter religião ou não, porque essa é uma escolha tua livre. Parênteses. Eu falava hoje com o Pedro, numa conversa nossa sobre outro assunto, eu dizia, Pedro, uma das ideias que eu mais gosto é lembrar quando dizem, aliás, minha avó Rosária, italiana, dizia isso, ela dizia, Deus é bom e justo. Deus é bom e justo. Eu falo, por quê, vó? Ele é bom porque você pode plantar o que você quiser, mas ele é justo, porque você só vai colher o que você plantou. Olha só, Deus é bom e justo. Ele é bom sim, porque você planta o que você quiser, você é livre. Mas ele é justo, você só vai colher o que você plantou. Interessante, porque no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia dos cristãos, tem uma expressão para você e eu pensar. No capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram, Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é, porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Olha que coisa.
Deus vomitará os mornos, gente morna, mais ou menos, que não é quente nem fria. Você conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Aliás, Deus diz o texto, os vomitará. Água morna, você gosta de água morna para beber? Água morna dá ânsia de vômito. Cerveja morna, comida morna, café morno. Às vezes eu chego num lugar e falo assim, toma um café. Eu falo, não, obrigado, não toma. Foi feito na hora. Eu falo assim, isso aí, na hora que a mulher levantou às 5 da manhã. Que bom que nós nos juntamos todas e todos nessa noite para pensar um pouco sobre aquilo que importa. O sentido da vida, aquilo que nós podemos e teremos fazer, o que não queremos fazer, aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos agonia, e especialmente esta reflexão em torno de um tema que me agrada imensamente, que é por que fazemos o que fazemos, isto é, quais são as nossas razões e os nossos senões. E por isso, para mim, é mais do que especial, não só pelo que antes cada pessoa aqui pôde presenciar, que é o meu encontro com um dos meus ídolos da minha trajetória, né, como torcedor, mas estar também na cidade de Santos, a qual eu venho desde 1960. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, sou caipira de Londrina, o que a gente chama de pé vermelho, que é o nome que nós nos damos por causa da cor da terra, mas a primeira vez que eu entrei no mar foi em Santos. Da minha cidade, Londrina, até o litoral paranaense, embora a distância não fosse tão diversa, era muito difícil o acesso. E por isso, quando vínhamos à praia, saindo de lá, eu tinha 6 anos de idade, a primeira vez eu entrei próximo ali ao Canal 2 pela primeira vez, né, dentro da água do mar. Evidentemente, isso marcou para mim uma experiência muito forte. Mas há uma segunda razão. Eu me chamo Mário Sérgio por conta de um santista, isto é, um ator do cinema, nascido em Santos no dia 7 de julho de 1929, se vivo estivesse, faria agora 94 anos de idade, porque minha mãe, que nasceu em 1929, ela gostava muito desse ator chamado Mário Sérgio. Esse ator chamado Mário Sérgio fez 2 filmes muito importantes nos anos 1950. Um deles chamado Caissara, que é um clássico do cinema brasileiro, e o segundo em 1953, quando ela estava de mim grávida, né, chamado Uma Pulga na Balança. Esse ator, que tem a idade que ela tinha, afinal ambos nasceram em 1929, se chamava, como se chama, porque ele está na nossa história, Mário Sérgio. E daí meu nome inicial é exatamente Mário Sérgio Cortella. Claro que há outras coisas que me emocionam, né, na presença nesta cidade, afora o fato de ser o meu time, né, do coração, acima de qualquer coisa, é uma cidade na qual muitas pessoas com as quais eu tenho amizade hoje e muitas outras que são referência também na minha trajetória, aqui nasceram. Afora nosso José Macia, aqui nasceu o professor Fábio Condor Comparato, uma referência em termos de direito e ética no Brasil, para nossa alegria, tal como o Pepe, firme na sua atividade. Aqui nasceu Mário Covas, uma pessoa admirável em várias das suas ações. Aqui nasceu Sérgio Mamberti, amigo meu, que faleceu há não muito tempo e que nasceu em 1939, um dos nossos maiores atores, claro, e muitos outros no nosso dia a dia, mas uma pessoa especial que eu queria lembrar em relação àquilo que é a noção de propósito, que é Plínio Marcos. Plínio Marcos, que nascido em 1935, ele, Plínio Marcos, que fez coisas maravilhosas no campo do teatro, que tentou ser jogador de futebol. Aliás, ele jogou no Jabaquara um pouco e depois jogou na Portuguesa Santista, mas a carreira não seguiu o nosso escritor, ator, né, grande pensador Plínio Marcos, porque um dia Patrícia Galvão, Pagu, que foi casada com Oswaldo de Andrade também, ela, ao encontrá-lo, disse que ele seria um estupendo escritor, como ele foi. Quero lembrar que o grande, o magnífico Plínio, ele fez coisas maravilhosas, fez obras inesquecíveis, uma delas um espetáculo de teatro
que é navalha na carne. Navalha na carne, que marca imensamente a dificuldade que a vida nos traz, que ela nos carrega, mas quando você tem um propósito, isso acaba sendo minimizado, deixado um pouco de modo lateral. Isto é, quando você tem uma razão, o teu senão fica minimizado. Aliás, quero lembrar Plínio Marcos, que faleceu mais jovem até do que deveria. Ele morreu, né, no dia 19 de novembro, né, de 1998. Plínio Marcos, aliás, 98, acho que sim, né, um homem especial. 99 morreu Plínio Marcos. Ele deixou essa obra e deixou um exemplo. Durante o período autoritário no Brasil, ele foi um dos nossos autores mais censurados. As suas peças, suas obras não eram admitidas para exibição, seus espetáculos, seus livros, especialmente o primeiro dele, chamado Barrela, ficou 21 anos sob censura, sem poder ser publicado. E ele que contava a vida no dia a dia, como ele não tinha como fazer com que seus espetáculos fossem ao ar, como ele não podia mais trabalhar na TV, ele fez novelas. Quem tem mais idade, como o Pepe e eu, talvez se lembre da novela Beto Rockefeller, né, em que ele foi um ator. Há pessoas que fizeram assim e ainda lembram, o que é um ótimo sinal. E é interessante porque Plínio Marcos não tinha como viver, porque ele era impedido de trabalhar. E eu o encontrei muitas vezes na noite paulistana. Eu moro há 55 anos na capital paulista. Eu o encontrei muitas vezes pelas ruas no período da noite, entregando seus textos, vendendo seus livros. Ele vendia os livros, carregava uma sacola. Muitos de nós mais idosos andávamos com uma bolsa tiracolo de couro e ele com os livros ali entregando, porque ele tinha um propósito. Ele tinha a ideia de que a arte que ele produzia tinha que ser tornada muito mais relevante, que aquilo que ele era capaz de criar como obra tinha que ser partilhado, aquele trabalho. E Plínio Marcos é sim também um exemplo, como outras pessoas, né, que conosco convivem. Aliás, porque a vida, ela nos traz agonias e alegrias. Paixão é um fogo que dá energia, mas se ele persiste, ele te consome. Eu lembro sempre algo, eu tenho pela filosofia um amor. Por isso a própria palavra, né, um amor pelo conhecimento. Mas eu já tive paixão pela filosofia. E é muito perigoso, porque a paixão, ela é a suspensão temporária do juízo. Quando você está apaixonado ou apaixonado por algo, você perde o juízo. Você está apaixonado por uma ideia, por um projeto, por um objeto, por uma pessoa. Claro que a paixão é deliciosa, mas a paixão tem que ser transformada em amor, porque a paixão transtorna. A paixão faz com que você perca, né, a tua referência. A paixão suspende o tempo, ela suspende a tua noção de localização. Eu às vezes estou na universidade e passo, né, pelos corredores e às vezes vejo um casal se beijando de um modo tão intenso, tão profundo. E eu não tenho inveja naquele momento, eu tenho admiração. Por uma razão, tanto faz onde eles estão. Parece que não existe nem o corredor, nem o lugar, nem o tempo, nem a hora. Eles estão sozinhos no universo. E eu olhando aquilo, fico imaginando o quanto que aquela paixão, ela, se ela segue, ela liquida ambos. Porque eles não vão conseguir fazer mais nada, né? A paixão consome. Por isso que uma pessoa, quando alguém diz assim, eu sou apaixonado por futebol, eu digo, tome cuidado. Porque eu sou apaixonado por essa ideia. Cautela. Mas como controlar a paixão? Então, você tem que amansar a paixão e fazê-la se transformar em amor, né? Por exemplo, a paixão é um fogo que dá energia, mas se ele persiste, ele te consome. É gostoso, porque ele é o ponto de partida, mas ele não pode ser o ponto de chegada. Nessa hora, volta a isso. Eu já fui apaixonado pela filosofia. E aí eu não conseguia pensar fora de alguns elementos que a filosofia carrega. Pouco a pouco eu fui serenando, né, a paixão pela filosofia e passei a ter amor pela filosofia. E o amor é algo que te leva ao cuidado, porque a paixão é descuidada. A paixão faz com que você esqueça até que você precisa preservar aquilo que está contigo e à tua volta. Se eu tivesse ainda paixão pela filosofia, eu ia dela descuidar, né? E nesse sentido, o amor cuida. E eu sempre lembro, quem ama não desiste. Eu amo a filosofia, não quero desistir. Se eu fosse por ela apaixonado até agora, talvez eu já tivesse me consumido e consumido a ela.
né, dentro disso. Então, por mais que seja aprazível dizer que a paixão é boa, ela continua, a paixão, de vez em quando, me capturando para ela dar energia, dar movimento, dar sacudida, né? Os árabes têm um ditado que eu gosto demais, eles dizem: homens são como tapetes, às vezes precisam ser sacudidos. Às vezes você tem que pegar um tapete e sacudir para tirar toda a poeira que tem nele, tudo que está ali acumulado. A filosofia, às vezes, nos sacode. E é claro que até hoje eu fico inquieto com algumas coisas que estão no nosso cotidiano. Por exemplo, o mundo da tecnologia, muito contínuo, ele me encanta, né, ele me coloca condições inéditas na história humana, mas ele me deixa também, às vezes, desconfiado. Nós estamos vivendo uma realidade em que nós estamos todos juntos, mas ninguém perto. Né? Nós estamos convivendo em territórios em que a gente não tem tanta proximidade, em que a gente consegue, sim, né, uma forma de conexão, mas não necessariamente de afeto coletivo, de cuidado. Essa hora a filosofia venha de novo à tona e talvez, né, traga aquilo que é o pensamento que eu acho mais denso do meu filósofo predileto, que é o Descartes. Né? Descartes, quando ele dizia que o filósofo é alguém que tem pé de chumbo e asas. Tem pé de chumbo e asas. Isto é, você tem que ter pé de chumbo para não perder o pé da realidade e ficar com o pé no chão. Mas tem que ter asa para poder voar um pouco e olhar, né, acima. Nesse sentido, a filosofia, ela continua, né, me tirando o sossego em vários momentos. Quer ver um exemplo? Aqui nesse espaço tem professoras e professores. E também tem professoras de educação infantil, que é uma das áreas mais complicadas da atividade educacional escolar. Você, numa sala de educação infantil, com 20, 25, 30 crianças de 5 anos de idade, cada uma delas é uma bomba ambulante. Você vai socorrer essa aqui, a outra sai correndo, você vai pegar, a outra pula o muro, você vai atrás, a outra fura o olho da outra. Você passa o tempo todo assim, em estado de tensão. Aliás, uma parte das famílias notou isso na pandemia. Quando as crianças não indo para a escola, percebeu que educação escolar é uma atividade profissional. Exige dedicação, esforço, junção, paciência. Muita gente perdeu a paciência. Interessante, porque às vezes você, professora, alguns professores de educação infantil, não são tantos, mas professoras, a maioria, às vezes você só tem um momento de descanso na hora do teu intervalo. Na hora do teu intervalo. E às vezes você está saindo da sala de aula para ir tomar teu chá, comer tua bolacha, que é o que nos dão na escola. Você está andando, quando você olha para trás, fica uma menininha de 5 anos. Você fala assim: meu Deus, volto, pergunto o que foi e perco o meu intervalo. Ou finge que não vi e sigo direto. O que você faz? Volta. Chega lá e põe a mão na criança, às vezes ela assusta com o toque, porque é a criança que assusta com o toque adulto, que ela está habituada a ser tocada de modo ou bruto ou indevido. Ela assusta e fala: o que foi? Ah, não foi nada não, tia. O que foi? Fala para mim. Não foi nada, fala para mim. Fala: minha mãe que falou que meu pai foi viajar e vai demorar para voltar. Você entende? Fala: então vem comigo. E ela vem. Onde você for, ela vai atrás. E você perde o intervalo e ela passa a semana inteira grudada em você. Onde você for, tia. Porque sem você, ela entra em desespero. Por isso, uma professora excelente, ou um professor, é aquela que faz mais do que obrigação. E mais do que obrigação, repito, não é trabalhar sem condição, sem salário, mas é fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí volta a um ponto. É claro, você sabe e eu sei, excelência não é um lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Excelência não é um lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Se você supuser que chegou a excelência, você distrai, relaxa, cochila e desaba na mediocridade. O horizonte, você se aproxima, ele se afasta. Você se aproxima, ele se afasta. Claro, eu não posso imaginar que assim o é. Cuidado. Passado é referência, não é direção. Passado é referência, não é direção. O fato de eu ter uma sala de troféus mostra que é possível fazer, não é garantia de que será feito. Mostra que é possível realizar, não é um indicador de certeza de que será feito. Você diz: ué, isso conosco. Porque se você e eu não entendemos a excelência como horizonte, eu relaxo, distraio. O Pedro, de modo agradavelmente exagerado, disse que eu sou professor de filosofia, talvez, que tem mais seguidores. Se eu achar que isso é suficiente,
Se eu sentar, relaxar, distrair, achar que já tá bom, cuidado. Há uma diferença entre autoestima e autoengano. A autoestima é eu ter clareza em relação a quais são as minhas qualidades, quais são as minhas capacidades. Autoengano é eu superestimar essas capacidades. Eu posso até ser alguém que dentro do campo da docência, da filosofia, da escrita, atingir algum êxito, mas isso desaba no momento que eu começar a ser morno. Deus vomitará os mornos. E a mornidade, ela soma, ela vem até o topo quando a gente cai dentro da mediocridade. E o que é a mediocridade, repito, é quando a gente esquece da ideia central do Goethe, que é, se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E esquece outra coisa na sequência, é preciso enfrentar a preguiça. Preguiça você e eu temos em várias situações, mas quando ela domina, é aquela preguiça de dizer, dá para o gasto, aí isso é suficiente. A preguiça na religião, a preguiça no casamento, a preguiça na escola, a preguiça na profissão. Cuidado. Quando o mundo religioso, especialmente cristão, colocou a assídia como um pecado capital, no ponto de partida, a preguiça era um grande pecado por supor que haveria ali algum tipo de desmanzelo, de enfraquecimento, de acovardamento em busca da vida salva, no sentido mais amplo da expressão religiosa. E é preciso também que a gente lembre que a preguiça, ela nos vem vez ou outra, mas quando ela é um modo de vida, com ela a gente se habitua. Por isso, há pessoas na vida que, face a qualquer coisa, dizem, o que eu posso fazer? E há pessoas que se apresentam e dizem, o que eu posso fazer? Nesse tempo pandêmico, por vários momentos, eu fui entrevistado. A filosofia, quando momentos de crise, ela vem muito à tona. E a pergunta mais difícil que eu tive que responder foi uma que avaliaria a minha vida, para ver se eu fui banal, fútil, inútil, superficial, morno. E um dia uma jornalista me pegou de pronto numa entrevista ao vivo e falou assim, professor, olha que pergunta difícil, no dia que o senhor se for, e nós estávamos na pandemia mais forte, portanto não era só uma hipótese, no dia que o senhor se for, quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor? Tem um elogio na pergunta dela, que é supor que é Deus que eu vou encontrar. Dentre tantas possibilidades, seria bom demais. Mas tinha uma questão mais séria por trás, que é, no fundo, como é que eu terei a aferição daquilo que fiz na vida? Não é que alguém tenha de aferir fora de mim, mas eu tinha que, na resposta, aferir eu mesmo. Quase eu brinquei com ela. E eu fiquei com vontade de brincar. E eu quase respondi para ela uma coisa que um dia eu caí numa armadilha em Belo Horizonte, num congresso de enfermagem. Eu sabia aquela história e caí assim mesmo, que era um congresso com 2.000 enfermeiras, e era como esse, não tinha debate. Ao final, na hora que terminou, eu agradeci. Na hora que eu estava saindo, uma enfermeira falou assim, professor, eu falei, oi, o senhor pode responder uma pergunta antes de ir embora? Eu disse, claro. Ela falou, o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Eu pensei, fiz uma volta por Platão, Aristóteles, Parmênides, Heráclito, Zenão, Anaxímenes. Falei uns 6 minutos, enquanto eu falava eu pensava, vou dar o troco nessa enfermeira, ela vai ver. Enquanto eu falava, depois de uns 6 minutos eu virei para ela e falei assim, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, eu quero que fale assim, nossa, ela está mexendo. Olha que simplicidade, olha que coisa. E eu na hora até imaginei que seria essa a resposta. Mas eu decidi mais séria a resposta. E eu queria fechar exatamente com isso, porque eu disse a essa jornalista, sabe o que eu quero que Deus fale para mim se eu encontrá-lo? No final dessa minha jornada, da minha trajetória, eu quero que ele olhe para mim e diga assim, valeu, Cortella, valeu. Eu te entreguei uma dádiva, um dom, um mistério que é a vida. E você não desperdiçou com pequenez, com inveja, com imbecilidade. Várias vezes foi pequeno, imbecil, várias vezes foi banal, mas lutou, enfrentou com coragem a preguiça para fazer da tua trajetória uma coisa em que você fosse capaz de fazer valia da tua vida. Por isso, para cada pessoa, para cada mulher e homem que aqui está agora,
para cada um e cada uma de nós aqui, o que eu mais desejo é que você faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Sabe para quê? Para quando terminar a jornada, poderem dizer de você e de mim, seja a divindade, seja outra pessoa, que olhe e diga, valeu.